Muito Ah, boa oi, noite, Marilice. Tudo bom? noite. É um prazer te ver e é um prazer estar aqui no teu canal também, né? E um É prazer verdade. ver, ó, as pessoas estão escutando. É um prazer Isso. estar conversando também com gente muito querida que eu já vi que está entrando aí. Sim, sim. Muito bom. Mas eu convidei hoje a Marilice, a Marilice Coste. Depois eu vou deixar o contato dela aí na- no comentário. A Marilice já foi minha colega de profissão, né? Já foi arquiteta durante muito tempo. Atualmente ela trabalha com arte terapia, que é um trabalho delicioso que ela faz. Conheci a Marilice, eu acho que faz uns 15 anos, né, Marilice, que eu te conheci. É, mais A ou menos. Vitória era Por aí. pequenininha ainda. Aham, E faz tempo. daí ela foi fazer arte terapia contigo, foi um trabalho bem, bem bonito que tu fizeste. E de lá para cá a gente vai se falando, vai se acompanhando assim, né, ao longo do tempo. E eu sei que tu tens uma história assim bem importante de uma sequência de superações na tua vida. E tu és da família Coste, daqueles laticínios, não, como é que Produtos suínos. era? Produtos suínos. Produtos, produtos Coste, suínos da Coste, mas como é que era o nome da empresa? Coste era dos primos do meu pai, aqui, Hum, sobrinhos do meu pai, em Porto Alegre. Coste S.A. sim, E o meu pai tinha empresa há 45 anos, viveu 45 anos em Passo Fundo, que aí sim, era produtos deliciosos. E o mercado do meu pai era mais para São Paulo e Rio. Meu pai produzia sim, 40 produtos, né? Era, já estava começando a exportar, mas não conseguiu acompanhar o mercado, né? A rapidez do mercado. Ele já estava muito hum, velhinho também. Então as coisas não conseguiram seguir. Mas tinha uma história muito linda. Eu acabei escrevendo um artigo que tá no nas minhas coisas aí no sites, contando essa história familiar, porque era uma coisa muito linda que eu acho que eu vivi na minha infância, convivendo com operários, convivendo com fornecedores, morando numa casa longe da cidade, onde as pessoas iam lá buscar, onde tinha uma melhor biblioteca que tinha na sim. cidade, provavelmente, porque todos os vendedores de livros batiam lá e o pai comprava tudo que a minha mãe dizia sim. Então, a gente tinha um acesso a conhecimento o tempo inteiro, para pesquisa, e a minha mãe incentivava muito também. Então, nunca, para dizer a verdade, eu nunca fui na biblioteca da escola, né? Então essa tua veia de escritora vem daí, né? Já foi plantado desde criancinha. Sim, a minha família, a minha mãe sempre contou histórias. A minha mãe foi presidente da APAE e fazia os seus discursos, e quem datilografava os seus discursos era eu, que ela dizia uma frase, parava e dizia assim, não, apaga tudo. A Marilis parava, apagava, e ela alterava a frase inteira falando a mesma coisa de outro jeito. Então, isso foi um exercício, né, para mim. Né? Sim, Naquela época, eu era adolescente, achava um saco. Mas com o tempo, agora olhando para trás, assim, foi um exercício de linguagem o tempo inteiro que me deu mais flexibilidade para escrever também, né? Mas eu comecei a escrever aos 10, 12 anos por aí, né? Em diários. Aí hum, tem toda uma trajetória que muitos escritores passam. Diários, carta para os amigos, né? Redações na escola, comunicações na poesia. escola. A poesia foi a primeira coisa que eu escrevi, foi uma poesia para minha mãe. Está ainda num diário, quando eu tinha uns 8 ou 10 anos, eu não lembro agora mais, agora eu tenho os guardados ainda lá, mas eu não mexo. Era uma poesia bem longa, mas claro que se eu for mexer agora, eu teria que mexer em toda a linguagem que não confere mais, é daquela idade. Né? Sim, sim. Eu gostava muito de escrever, lia escondido até de noite.
O meu quarto era do lado do quarto dos meus pais e tinha luz que passava do meu quarto pela porta que dava para o quarto deles. Então, assim, a minha privacidade era zero. E aí eles viam que a luz estava acesa no meu quarto e reclamavam, né? Mari, apaga a luz. E a Marilis tinha que apagar a luz, né? Era o abajur aceso, né? Aí eu comecei a botar o abajur embaixo das cobertas. Perigo, né? Imagina. Para E poder ler até mais tarde. ler, então, assim, eu tinha coleções de contos, contos russos. Tinha uma coleção da Melhoramentos maravilhosa, que eram os contos hindus, contos russos, contos japoneses, contos chineses. E a gente entrava naquele universo, né, das fábulas, dos contos de fadas, dos príncipes e tudo em si. Mas era muito interessante, eu gostava muito. E eles liam para mim também, né? Quando eu ganhava, às vezes, meus pais iam lá, sentavam no meu lado e contavam histórias. E a mãe, para me fazer dormir de tarde, porque eu era muito hiperativa, né? E estava sempre querendo fazer alguma coisa, inventar alguma coisa. E ela se via atucanada, porque ela queria fazer outras coisas e não dava conta, né? E ela me levava para a cama, ela queria descansar um pouquinho, e e ela me contava histórias e eu pegava no sono na metade da história, porque era a história do ratinho que ia para um. Aí ela colocava todo o universo dela, né? Ou era a fábrica, ou era o ratinho que viajou num trem, depois do trem entrou no navio, e aí ele casou vestindo fracote, todo frajola, a linguagem toda daquela época que ela contava. E eu entrava naquelas histórias e eu pegava no sono e ela saía da cama e me deixava dormir. Isso me fez lembrar as histórias que eu contava para a Vitória também, quando ela era pequena. Eram sempre histórias que estavam assim relacionadas com o dia a dia, com as coisas que tinham acontecido naquele dia, só os personagens eram outros, né? E no final da história ela sempre se dava conta, mas essa princesa da história sou eu, né, mãe? Então, porque as Querida. histórias sempre terminavam rolando no nosso dia a dia, assim, claro que com várias flores na volta, né? Mas era bem interessante. Mas depois disso, a tua adolescência, casou, os Casei filhos. muito cedo, no ímpeto de adolescente, precisando de limites. Eu entendo tudo isso, fiz terapia há muito tempo para entender essas coisas todas, né? E casei muito cedo, escolhi inadequadamente, tive filhos muito cedo, vieram gêmeos. E aí começou a minha trajetória de mãe eterna, né? Porque um dos meus meninos era autista, naquela época ninguém considerava o autismo como uma dificuldade da criança, a dificuldade era minha. E eu tinha Uhum. 3 crianças e eu tinha problemas com uma só. Engraçado, né? Então, o problema era como se eu tivesse focado naquela criança, né? Mas o meu filho, ele sempre, desde os 3 anos, já tinha problemas, né? E já tinha outras patologias associadas também, que faziam com que ele saísse do ar, né? E que também que são comorbidades depois que a gente entende que é do autismo, né? Mas na década de 70, uma psicóloga olhou para mim e disse assim: Tu sabe, né, mãe? A culpa é tua. Tu és uma mãe geladeira. Então, assim, as coisas começaram desde lá, mas eu tive o privilégio de ter grandes pessoas amigas na minha vida. Ainda tenho, né? Eu cultivo muito amizade. A amizade, para mim, é uma das coisas mais preciosas que pode existir. Que a gente, quando é parente e a gente é amigo, melhor ainda, mas Sim. amigo é uma coisa para mim assim que é um valor imensamente grande. E então assim a perda de um amigo, eu quando me casei, eu queria ser uma adulta, eu tinha 16 anos, 17 anos e queria me vestir como uma velha. Eu escolhi minhas roupas tudo marrom, marrom, marinho, preto, era tudo assim. Quando eu me separei, eu entrei numa boutique, comprei uma saia rodada amarela, de amarelo canário, e uma bata branca bordada na frente e fui dançar, né? Porque eu não era da minha idade, né? Sim, né? quando tu separaste, é que tu foste viver a tua juventude.
Não, porque eu já não podia mais viver a juventude. Eu tinha 3 crianças em casa, então eu comecei a estudar, né? Eu comecei a estudar na Unicinos, que agora eu vejo as pessoas reclamam tanto de tanta coisa. Eu não reclamava, eu pegava o ônibus perto da minha casa, ia para o centro, ia pegar o ônibus para ir na Unicinos, fazia aula todo dia e voltava às 11h30, às 10h30 da noite, por aí, eu estava chegando no centro. Ia a pé da Praça Rui Barbosa até o mercado, pegava o ônibus que vinha para minha casa e eu vinha de ônibus. E aí não tinha celular, né? A gente vivia, ninguém morria por causa disso, né? É verdade. Mas Os era tempos eram assim, bem outros. chegava em casa e eu tinha uma lista de coisas para ver com as crianças, né? Ficava com uma empregada, naquela época a gente podia ter empregada, né? E ela era muito amorosa e cuidava muito das minhas crianças. Mas tinha sempre problemas para resolver com as crianças, né? Então eu levava para terapeuta, eu levava para psiquiatra, e eu tive a sorte, o privilégio de ter nascido numa família que pôde me ajudar. Porque não era um custo altíssimo eu me manter com tudo, eu não tinha nada do ex-marido, era só a minha família que bancava. Então era bastante pesado, né? Mas para eles, mas o meu pai me ajudou muito, a minha mãe ajudou muito no sentido assim de ver as roupas para as crianças. Vinham para cá me visitar, traziam brinquedos para as crianças, né? Mas a questão médica, a questão de cuidado dos filhos, a mãe sempre achava que eu não sabia cuidar. Eu era muito jovem, era muito inexperiente, então ela vivia me cobrando e me criticando como é que eu devia fazer, como é que eu não devia fazer. Quando eu comecei o tratamento com o Felipe, e aí a gente foi, era o Nilo Fischner, depois fiquei amiga da filha dele, então olha sou amicíssima da filha dele, que é uma paixão. Mas a gente descobriu depois que ficamos amigas, que ele era o pai que atendeu meus filhos. E aí eu levava ele lá na Protásio Alves, era lá em cima na Protásio, uma casa que eles tinham, onde tinha uma fonoaudióloga que ajudava o Felipe, que atendia o Felipe. Ele foi para lá, fez um diagnóstico, e depois do diagnóstico foi isso, eu comecei a atender, né? Com essa pessoa, Alda Rodrigues Leite, uma pessoa maravilhosa, ficamos amigas até ela morrer. E ela que me dava todo o suporte como mãe. Um dia ela me chamou e disse assim: eu vou conversar com a tua mãe, porque quem é mãe é tu. Quem precisa se empoderar é tu. Tu vai te impor agora com a tua mãe, porque é tu que está aprendendo a ser mãe, não é ela que está fazendo outro papel. E ela queria que eu desse um dos meus filhos para ela. Ela verbalizava isso e eu ficava apavorada, né? E o meu pai dizia assim, mas nem pensar, tua mãe nem tem saúde para isso, que barbaridade. E não tem nem condições, esquece isso. Mas aquilo rolava, né, na minha cabeça, né? Mas, enfim, o Felipe foi muito atendido, foi para creche, tive problemas em creche também, que prenderam ele embaixo de uma escadaria, numa crise que ele teve, assim, que é muito comum no autista, né? A criança está brincando na areia, no meio das outras, né? E vem um outro, interfere, ou ele interfere no brinquedo de um outro, e eles não conseguem comunicar adequadamente aquela relação. E aí acaba um querendo agredir o outro, né? E geralmente o autista vai se defender, porque ele não sabe fazer outra coisa, ele não sabe comunicar outra coisa. Aí pegaram o Felipe e prenderam ele embaixo de uma escadaria. Naquela época não existia direito nenhum. Eu ia na delegacia denunciar uma escola que botou embaixo porque uma criança teve desvio de conduta. Nem existia isso, né? Aí eu levei a criança para casa e tirei daquela creche, né? Mas era assim, era tudo um cuidado, a gente tinha que estar permanentemente alerta, né? Até com outras empregadas, que eu tive empregada que teve
sífilis na minha casa, né? Eu descobri e mandei tratar e, claro, foi embora, né? Mas essas coisas, era muito difícil tudo, né? Mas eu não tinha essa de estar me queixando. Era assim, ó, eu quando saí de casa aos 16 anos, eu tinha consciência de que eu estava tomando uma decisão que era para o resto da minha vida. E era eu que decidi. Ninguém me mandou, ninguém me enxotou de casa, né? Eu decidi. Então, tinha certeza que a responsabilidade de tomar a decisão era minha. Até porque meus pais Claro. tiveram que ir em cartório e me dar maioridade, porque com 16 eu era menor. É uma coisa louca, né? É uma coisa muito doida. Mas aquela época era a época de transgressão social em toda a sociedade, né? As mulheres estavam se manifestando, era a década de 60, né? E o interior estava vindo um pouco mais atrasado, mas eu estava no interior e isso acontecia. Então, sim, muitas engravidaram depois de mim, eu não casei grávida, né? Mas eram umas coisas assim que estavam acontecendo, a liberdade, o direito ao anticoncepcional. Então, quem tinha mães mais rígidas, famílias mais rígidas, isso aí nem se conversava, não tinha nem a chance de dizer alguma coisa nessa direção. Então, eu fui uma transgressora, né? Porque eu acho que eu queria romper aquele padrão, né, de controle, e tem uma coisa que as pessoas não sabem, né? Mas quem é filho de um empresário, e meu pai era um empresário importante naquela época, eles são visados, né? Meu pai teve ameaça de morte de filho, sabe, série de coisas que fazem com que a família fique sempre em alerta com medo que vai acontecer alguma coisa. E isso gira um Sim. controle muito grande do grupo familiar, né? E então, naquela época, era toda outra história. Mas eu tive muitos amigos, os amigos que força para eu mudar. Então, quando essa psicóloga me chamou de mãe geladeira, né? Eu fui contar para a fonoaudióloga, né? Porque ela era meu vínculo inicial, né? Ela que tinha me encaminhado para essa psicóloga. Ela disse: sai fora, não tem nada a ver, né? E aí, assim, tu bota isso para lá e segue a tua vida. E era assim que eu fui aprendendo a lidar com as coisas, porque era limite aqui, era limite lá, era não pode aqui, não pode lá. Quando o divórcio, para mim, aconteceu 3 anos ou 5 anos depois que eu já tinha me separado. Porque a mulher não podia ter o divórcio, era o desquite, ela tinha que provar para a sociedade que ela era boa de moral para poder divorciar. Eram umas coisas muito, muito doidas, né, que aconteciam, mas a gente tinha que entrar na linha, senão a gente era marcada. Eu me Era divorciei, isso ou isso, né? era isso ou nada. Eu me É. separei em 74, né? Eu tinha 23 anos e fiquei com as 3 crianças. Então, assim, fui estudar com 3 crianças, administrando minha vida do jeito que eu conseguia, mas eu não bati a perna para buscar dinheiro, porque o meu pai bancava tudo que eu precisava. Então, esse privilégio, é uma coisa que a gente não sabe explicar, mas tu ganhas isso, na verdade, né, na tua vida, né, um pai assim, né, porque nem todo pai ajuda, né, e a nossa família sempre foi uma família coletiva, muito presente, ajudando uns aos outros, né, então eu só tenho a agradecer. Eu não seria profissional, eu não teria estudado tanto. Meu pai, tudo que eu queria estudar, ele me estimulava, tudo. Pai, eu quero participar de um seminário de arquitetura, patrimônio histórico, lá ia Marilice. Eu não perdi, eu estava sempre ávida para estar aprendendo. Eu ainda sou essa louquinha, assim. E me diz, a arte terapia surgiu em que fase da tua vida, assim? Eu fiz o mestrado em arquitetura e terminei em 2002. E nessa época eu estava fazendo terapia e apareceu no meu colo um convite para fazer o curso de arte terapia que estava começando em Porto Alegre. Eu fui uma das primeiras turmas naquela época,
desse grupo que dava essas aulas e fui a primeira turma. Não me lembro se a Infapa já tinha outro, mas eu não sabia, né? Isso apareceu no meu colo e a minha terapeuta olhou para mim, tu vai fazer, né? Eu disse, como assim? Tem a tua cara, né? Mas eu sempre utilizei a arte, né? Quando eu estava triste, eu tinha o meu diário, dizia tudo que era coisa para um diário, é um amigo invisível, né? Que tu está construindo ali, né? Mas escrevi diário sempre, né? Há muito tempo. E depois parei, me enchi, comecei a fazer outras coisas. Mas então a arte terapia apareceu assim. E aí, Isso. bom, aí então eu consegui fazer o curso, me encantei com aquele curso, eu achei que era uma coisa maravilhosa para mim, foi assim, a minha turma. Eu nunca me senti no meio dos arquitetos tão bem quanto na arte terapia, que é Sim. uma coisa, primeiro que é um grupo muito amoroso de pessoas, né? Muito afetivos, né? E através da arte a gente leva o afeto, né? A gente ajuda a pessoa a se construir. É uma coisa muito maravilhosa. Eu sou apaixonada pela arte terapia ela me ajudou muitas vezes. Então, assim, eu não estava bem comigo mesma, eu escrevi uma poesia, eu me construía como pessoa, porque eu descobria como é Sim. que eu estava internamente, porque eu mergulhava na minha linguagem, na minha inconsciente, né? E isso aí foi muito tempo, né? E a pintura eu comecei aprendendo coisas muito rígidas, muito chatas, mas depois, com o tempo, comecei a desenhar coisas para mim, né? E aí a arquitetura me ajudou muito, porque a gente tinha, não sei agora como é que tá, né? Mas a gente tinha 1 ano e meio de plástica, né? 1 ano e meio Sim. de desenho, 1 ano e meio, né? Então É, a gente se eu vejo o preparava. pessoal hoje brigar um pouco com isso, né? Com o desenho à mão livre, com essas coisas, porque hoje o computador já faz tudo. Então, as escolas estão encontrando dificuldade e resistência para continuar com esse desenvolvimento plástico, mas eu acho fundamental isso para Mas acontece que eles também o estão desenvolvimento faltando. das pessoas. Olha, eu acho que está faltando um pouco de conhecimento para levar para os alunos, né? Porque um aluno de arquitetura que não sabe se expressar com a mão, ele está num cliente, vai buscar o computador para desenhar para o cliente ver, né? Não, é isso, entendeu? Tu tem que chegar ali e É, fazer um desenho. Olha, isso aqui eu vou subir tanto, por isso que vai dar tanto, ou vai ficar assim. É muito duro o desenho do computador. Eu não gostei, não aprendi e me nego a entrar nesse universo que eu acho que é um novo curso de arquitetura, aprender a usar o CAD. Eu acho bastante complexo para o meu raciocínio de desenho, né? Mas prefiro Corel Draw, né? Ou qualquer outra que tu usa a expressão artística, mas não essa rigidez do 1 mais 1 é 2, que se não dá certo ali estraga todo o resto, né? sim. O CAD é rígido. Mas, então, assim, eu me formei em arte terapia e comecei a atender, e aí eu sou feliz fazendo isso, adoro, as pessoas notam até, porque quando eu converso sobre isso, porque assim, mas tu brilha quando tu fala em arte terapia. É mesmo, eu gosto muito mesmo. E é o processo de expressão, não importa se vai ficar exato, não é uma aula de desenho, se a pessoa quiser aprender, a gente até orienta. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é a pessoa se descobrir. E as pessoas são lindas, são singulares, são maravilhosas, cada uma com a sua riqueza. Então, é um universo que a gente entra numa sessão de terapia, de arte terapia, né? Sim. Sim, é um canal para expressão, né? Não é nada É, mais que então, assim, me isso. ajudou muito a superar muitas coisas. A arte terapia que eu fiz comigo, né? Hum, E então, assim, aprendi a superar jogando para o alto, né? Meu pai faleceu, a firma faliu, né? E aí eu aprendi um monte de coisas com isso, mas chega uma hora que tu tem que jogar para o alto, né? Deixa passar.
quando eu não estava bem também, eu sentava com a mãe, eu estava licionando em Passo Fundo, ia para lá licionar, e no fim de semana, aí dava aula sexta e sábado. E a mãe estava me esperando com uma sopinha quentinha, com aquele frio, e a gente ficava conversando na cozinha. E aí eu contava todas as minhas tristezas para ela me ouvia. Uhum. E aí ela, quando eu terminava, ela disse assim, minha filha, tudo passa. E isso é uma coisa maravilhosa, tu ter uma mãe que te diz isso tudo passa, mas mãe se angustiam mais do que a gente, né? E ela já tinha idade, né? Então ela tinha essa escuta comigo, né? Ela preparava uma cama perfumada para mim, com talquinho no travesseiro. Então vamos fazer uma coisa que a Mari gosta, coisas assim, que eu chegava muito cansada. As mães de quem tem filhos com problemas são muito cansadas. Sim. E é uma coisa de um esgotamento emocional, mas que vem para a parte física. A gente reage porque tem que reagir. Mas é muito cansativo. São demandas. A cada dia, eu digo até assim, a cada dia o seu leão. Porque não dá para ficar, apesar de eu gostar de planejamento, e as minhas irmãs até diziam para mim, Marilise, para de Sim. olhar lá para frente, tá sempre pensando no que vai acontecer depois, né? Eu não sei da onde saiu isso, né? Mas é aquilo de que a gente, com 3 crianças pequenas, como é que eu não ia olhar para frente, né? Uhum. Como é que eu não ia planejar? Como é que eu não ia pensar como é que ia ser lá adiante? É difícil sair fora do planejamento, né? Ou de projeção, assim. Só que nem sempre isso é bom, né? Ficar pensando nos dias seguintes, às vezes vem surpresas boas que a gente não está esperando. E atualmente eu aprendi uma coisa simples. Você deixa rolar, baixa a ansiedade, que as coisas se acomodam. Uhum. Quanto mais ansiosa a gente fica, mais a gente entra numa outra onda energética que eu não sei explicar bem, eu acredito, mas não sei explicar tão bem, né? Mas que isso eu aprendi ultimamente, né? Nos últimos anos da minha vida. É uma, e às vezes eu tô naquela onda de ansiedade e tal, daí não me dou conta, mas essa ansiedade passa. A ansiedade passa, as coisas se acomodam mesmo sem a minha loucura e minha correria, né? Então a gente Sim. realmente tem assim, eu acho que uns caminhos que a gente não conhece, né? Mas que interferem na nossa vida. Então, deixar baixar poeira. Se gosta de rezar, vai rezar. Se gosta de fazer exercício, vai fazer exercício. Mas tem que se cuidar para ficar inteira. Porque se vem coisa boa, tá doente, não adianta mais. Sim. E a questão de tu tiveste 3 filhos, né? Os gêmeos Eu e tenho mais o, um. Eu tive e o 4, É mais um. Felipe? Não, eu tive os gêmeos. O Felipe é um gêmeo. Depois a Melina, né? Uhum. E o Guilherme eu tive depois, né? Ele Sim. nasceu, eu tinha mais de 30 anos. E ele chegava para mim assim, ai mãe, eu queria tanto que tu fosse assim, que nem a mãe dos meus colegas, e me esticava aqui assim, tipo, porque eu era uma mãe mais madura perto dos outros, né? Sim. Então, mas foi muito bom, porque eu tinha mais maturidade. A gente deve ter filho com maturidade. É muito mais fácil, é muito mais leve, né? A gente faz com muito mais tranquilidade, passa a noite em claro sabendo que aquilo lá não é desesperador, que é só um tempo vai passar, né? Mas que é da maternidade. O grande desafio da maternidade é que a gente não tem um manual para seguir, né? Então, a gente vai enfrentando as dificuldades e as coisas que vão surgindo sempre com muita estranheza. Depois que as coisas já aconteceram, isso se torna um aprendizado, mas os primeiros filhos são
os que nos causam assim maior É o desgaste. teste. E a relação deles contigo e a atenção que tu tinhas que dar para esse filho autista, isso te causava algum Ah, desconforto, não? sim, que assim, ó, eu não sei te explicar como é que isso acontecia, mas era assim, quando um filho estava bem, o outro piorava. Eu nunca tinha em casa os três bem. Se um estava deprimido e já estava resolvendo aquilo, adoecia o outro. Aí o outro começava a melhorar, aparecia outro. Então, assim, eu já estava acostumada que vinha sempre uma onda, assim, sempre vinha alguém que tinha algum problema para resolver. Sim, E então, assim, eu estava sempre envolvida com eles. Por mais que eles tenham sentido falta de mim, eu tentei ser uma mãe presente o tempo todo. Tanto é que essas oscilações, dizia o psiquiatra, assim, isso aí é de família sadia. Não é sempre um só que tá doente, né? Tá, tá rolando a coisa entre todos, né? sim. Mas claro que existiu esse sentimento nos filhos, né? E quando eu me dei conta que essas coisas estavam assim, que o Felipe não passou a não morar mais junto comigo, né? Foi isso aí, foi em 96, 97. Eu comecei a me direcionar de outra forma para as crianças, para os outros, né? E perguntei para eles se eles tinham sentido isso. Um sente, outro não sente, né? Mas de todo jeito eu busquei melhorar bastante a relação que eu tinha com eles. Eu sempre quis estar muito próxima deles, mas eu realmente, quando chega em casa e tem um filho autista com dificuldades, o filho autista toma conta da tua chegada. Sim. Se não é com problema, é com outras coisas, né? A alimentação, é a roupa, é a necessidade de atenção, e eles competem entre si como qualquer outros filhos, né? Então, eu ficava sempre atenta. A arte, para mim, é uma coisa tão preciosa que, assim, eu sentava com eles todos os fins de semana na sala, botava meus materiais de desenho em cima da mesa, papel, caneta, cola, né, revistas, lápis, giz de cera, e eles criavam o que queriam, né? O Demetrio era uma preciosidade, achei que ia ser arquiteto, acabou não indo, né? E o Felipe sempre se expressou com o mesmo estilo que ele usa agora, uma coisa bem mais infantil, muito colorido, sempre muito vibrante, né? Eu achava incrível, porque as cores dele sempre eram primárias, mesmo que tu botasse perto as outras cores, né? Então eles pintavam, eles criavam, a gente fazia brinquedos, e então isso era pelo menos uma tarde, no domingo ou no sábado, né? E aí eles lembram que eu levava nas praças, que a gente ia no teatro, os saltimbancos do Chico Buarque a gente assistiu no Teatro Leopoldina, né? Então, assim, aquilo ali foi um marco, assim, foi maravilhoso. Comprei o disco. Então, assim, essas coisas da arte, eu estava sempre presente, né? Comprava livros para eles. Era o que eu conseguia fazer, né? Porque eu estava sozinha, né? Eu fui casar de novo 8 anos depois que eu tinha me separado, né? Era um bocado já de tempo. Eles já estavam mais crescidos, né? Mas é isso. Cada dia é o seu leão. Se eu estivesse pensando em todos os problemas que eu ia ter com todos eles o tempo inteiro, eu não sei o que eu faria. Acho que eu surtava, né? Apesar de eu também deprimir, né? A gente não é tão forte sempre, né? Teve uma época que eu queria ser que nem uma louca, que eu me vi uma louca, que naquela época a gente dizia assim, agora a gente diz uma pessoa com transtorno mental, né? Mas é sentada na calçada, balançando as pernas. Ela devia ser uma fugitiva do São Pedro, naquela época não tinha essa questão da desmanicomialização, né? E os centros de atenção, como agora. Então, assim, realmente ela estava bem perdida, mas ela estava bem feliz ali. Eu disse, meu Deus, que inveja, de não ter o que pensar, né? De não É. ter o que resolver quando chegar em casa, né? E de querer, às Mas vezes, desistir da faculdade, né? Cansada.
né? De chegar em casa, um filho não tá bem, e eu ter prova, e chegar lá e o professor dizer para mim assim, o papel da mulher é ficar em casa. Bloqueou, não consegui mais fazer desenho nenhum, né? Se isso é professor para uma mulher na década de 70, né? Lá no Unicinos, que a gente fazia todo o esforço da Thelma lá. Então, assim, tinha professoras maravilhosas, as mulheres, né? Eu fui aluna da Liana Tim, eu fui aluna da Maria Isabel Medeiro, que está lá no Nordeste, eu fui aluna de professora de História da Arte, ela ia para a Europa e trazia tudo que era fotografia para a gente ver, porque não existia outra coisa. E a gente analisava nos desenhos, nos quadros que ela trazia. Então, assim, tinha coisas maravilhosas, né? Que eram professores lá, excelentes professores. A Tânia era uma excelente professora. Então, eu gostava muito dessa área das artes, né? Então, a Passo Fundo, eu estudei 2 anos no Belas Artes lá, fiz vestibular e estudei 2 anos. Depois, o marido quis sair de lá e a Marilice foi atrás, né? E largou a faculdade, porque eu não tinha como transferir uma particular para a URGS. E aqui ao redor não tinha instituto, era só o Instituto de Artes e enfim, né? E aí acabei entrando na arquitetura. Como um desvio de percurso, eu acho. Desvio de percurso, é boa essa. Mas assim, ó, se a gente for fazer uma análise rápida da tua história e a superação que tu teve que tu tiveste que encarar, né, para tudo, a tua rede de apoio foi sempre muito importante. As terapias, né, que tu fizeste, os apoios profissionais, porque Uhum. isso vai fortalecendo a gente como pessoa para lidar com essas dificuldades, porque os problemas sempre vão existir, né? Pode Sim, a ser às gente vezes de um jeito ou de outro, mas eles vêm. E a rede de apoio, os amigos e os profissionais fazem toda a diferença. Quando eu me Então, separei, eu estava desvinculada das minhas colegas de escola, porque eu saí do Notre Dame e eu estava no primeiro ano do primeiro grau. Fiz o artigo 99, casada. aham, Continuei estudando, eu estava morando em Santa Maria, fiz lá as provas para terminar o primeiro grau, o segundo sim, grau, aliás, o científico, que era. Mas aí eu fiz uma parte do clássico, né? As pessoas nem sabem isso, né? Existia sim, duas é um outro possibilidades, plano, né? e que eram mais adequadas, sinceramente. Que a gente vai utilizar na vida depois se tu só for escritor, né? Física, química é muito pouco daquilo que tu vai utilizar. Sim. E quanto esforço para aprender tudo aquilo, né? E então a gente optava, ou ia para o clássico, que estudava as humanas e a letras, né? Essa área, ou o científico, que eram os médicos. As humanas eram advogados, né? Entrava na área da escrita, da linguagem, né? Mais propriamente dita. Sim, da E comunicação. da comunicação, jornalismo, que eu queria ser, mas jamais a minha família me deixaria ser jornalista, né? Porque tinham a fama, os jornalistas, que tinham que dormir Sim, com as pessoas dos jornais. Tu imagina que cabeça no interior, né? Não tem lógica. Quis estudar filosofia, também não me deixaram, porque isso aí não era coisa para mulher, não ia dar renda para mim. Assim, entendeu? Umas coisas focadas, distantes do meu universo. uhum, Mas a gente tem que se impor mesmo, né? Tem uma hora que os pais são um estofo para a gente, mas a gente tem que sair dali, porque senão a sim, gente se não se descobrir, né? constrói. Se Senão a gente descobrir não como se pessoa, constrói. como mulher, e construir a imagem que a gente quer, né? No mundo, na vida, na nova família, tudo. Mas a gente já pode ir para o encerramento da nossa conversa, porque daqui a pouquinho já encerra. Então, eu gostaria assim, ó, de agradecer muito as pessoas que estiveram aqui hoje conosco, conversando, ouvindo
essas histórias da Marilice, que são bem interessantes, e, e espero que tenham tirado alguma coisa daí, desse bate-papo. E gostaria, assim, ó, que a Marilice dissesse alguma mensagem final aí para quem ficou nos ouvindo, que, que ficasse como mensagem, né, para a semana, para o mês e para. Ó, a Ana Lúcia que acabou de entrar aí está de aniversário hoje. Mas quem não Parabéns, Ana apareceu, Ana Lúcia. Lu? Ah, tá lá embaixo. Pois é, tem bastante gente aí, pelo jeito. Muitas pessoas que eu conheço aí, muito queridas para mim. Bom, primeira coisa seria, eu diria uma coisa que se chama gratidão, tá? Eu sou muito grata ao que eu recebi e sou muito grata aos meus amigos, muito. Eles não têm noção de quão preciosos eles são para mim. Ou talvez saibam, porque eu digo, né? Inclusive, isso é uma das coisas importantes para quem tem filhos com deficiência. Não abandonem os amigos. Façam novos também, mas não esqueçam dos amigos antigos, porque em algum momento tu vai reencontrar. Ainda mais agora, né? Com essas redes todas é mais fácil. Mas Sim, naquela época eram cartas, né? A gente se correspondia, a gente voltou a se relacionar. Quando eu me separei, eu procurei todos os meus amigos antigos. E aí a gente constrói uma continuação daquela história, né? Que ficou parada em algum momento, né? Porque sim. depois que eu saí de Passo Fundo, eu fiquei distante deles, né? Mas, então, assim, seria gratidão, reconhecimento do valor das pessoas que passam pela minha vida. Todas têm um pedacinho da minha história. Todas. Eu gosto muito de gente, né? E agradecer também a você, né, que me fazer esse convite querido, né, de eu te ver também, né? Fazia o tempinho que a gente não se via, né? Mas é E, sempre bom te ver e olha, conversar contigo. é, Sempre bom. e, e agradecer as pessoas que estão ali assistindo, que são muito queridas. Ali a Zoila botou, beijo da Zoila, querida. Mas eu já vi outras amigas minhas aqui que entraram também, né? Não vou citar, porque senão vai ficar. Olha, a Zoila. A Zoila lá, tá lá no Ceará, eu acho, é longe, né? Mas é assim, eu tô sempre presente na vida dos meus amigos, é só eles me dizerem oi, vem cá, preciso de ti. Não tem, isso não me incomoda, isso me Uhum. deixa feliz, né? De poder, Sim, inclusive, é uma retribuição, né? de estar trocando com as Uhum. pessoas, né? E então eu queria deixar também essa outra frasezinha assim, tudo passa, né? Tem um momento que as coisas passam, se acomodam de outro jeito ou a gente acha outra solução. Mas não deixe de procurar a solução. Sim. Não dá para ficar parado esperando que ela venha Não sozinha por deixar de causa. procurar solução e não esquecer os amigos, Isso. E né? não se estressar com as coisas. As coisas estão muito estressantes atualmente. Se a gente vai se posicionar de um jeito, tu é uma coisa, se tu se posiciona de outro jeito é outra coisa, eu resolvi que aquilo que eu penso, eu digo e lixo o resto, porque quem me conhece sabe que como eu sou, né? Então, não estou preocupada mais com o que estão pensando muito, se vão deixar de pensar, porque amigo é amigo permanentemente, independente daquilo que tu está pensando. É uma coisa interna, afetiva, amorosa, de colo, né? E eu morro de saudade de abraçar as pessoas, né? Porque a arte É. terapia, a primeira coisa é o abraço. E a gente não pode abraçar o paciente, né? Tem que fazer um abraço à distância. É muito Uhum. esquisito isso tudo, né? Mas então eu deixo o meu abraço, o meu beijo para toda essa gente querida que está aí, Te tá? agradeço muito, agradeço a tua entrega. Foi uma live bem gostosa, assim, de ouvir essas tuas histórias todas e aprender um pouquinho com isso. Obrigada. Tranquilo.
E a gente vai se falando. Combinado. Outras coisas virão por aí. Tá bom, obrigada, Obrigada, viu? querida. Beijo. Beijo para Vitória. Ok, obrigada.